Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um RPcast. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, sigam a gente nas redes sociais, @RPcast no nosso Instagram, ok? Hoje nós vamos estar recebendo uma empresa aqui, é uma empresa de tecnologia. Os nossos convidados fazem parte de uma empresa que cresce a cada dia e é uma área de muita importância para todos nós. Nós vamos estar entrevistando hoje a Epps Tecnologia. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Hoje estamos aqui com Neymer, Sanderson e Cleiton. Antes da gente começar, eu queria que vocês contassem pra gente como surgiu a Epps. Há quanto tempo existe a Epps? E eu quero saber de cada um o que fazia antes. Vamos ter bastante assunto hoje, né, Cleiton? Ney. Então vamos lá, pode começar você, Ney. Vamos lá. A Epps está fazendo 5 anos de existência. Eu venho há 26 anos trabalhando aí como executivo no varejo, sempre na área de tecnologia, uma tecnologia sempre voltada para negócio. E como eu te falei aqui no off, a gente estava conversando, sempre houve a comunicação nunca foi legal entre empresa e software house. Sempre houve essa dificuldade. Então a empresa ela tem as suas demandas, tem as suas necessidades, a software house ela tem a visão da operação perfeita. E aí acaba não tendo aquela visão do chão de loja, de como que a operação de fato flui. E acaba que as soluções nunca atendem 100%, atendem 80%, 70%. Há 5 anos atrás, o Cleiton e eu resolvemos abrir a Epps. O Cleiton atua comigo já há muitos anos e nós resolvemos abrir a empresa com um foco diferente. A gente queria fazer diferente. Vamos usar... Por que não, a software house não consegue atingir excelência, atingir satisfação plena de cliente? Então a gente sabia o que era o problema deles. Então vamos fazer na nossa empresa, vamos fazer diferente. Vamos fazer um trabalho próximo. Não só um trabalho técnico, mas um trabalho de negócio. Tudo que não se mede não serve para nada. Então, se você não consegue medir, não adianta. Eu quero desenvolver isso e aquilo. Se eu não consigo medir, não serve para nada. Então, esse é o grande ponto. Resolvemos abrir a empresa nesses 5 anos. A Epps Tecnologia é uma empresa, é uma software house, é uma empresa de desenvolvimento de software. Nós desenvolvemos sob medida. Não tem limites. Desenvolvimento de software hoje não tem limites. Então, nós temos uma expertise muito grande em integração de plataformas. Então, a gente podemos desenvolver tanto uma plataforma do zero, como nós podemos desenvolver softwares complementares ao software que a sua empresa já tem. Então, a sua empresa pode já ter um WMS ou um ERP de gestão, um software contábil, um software de RH, de departamento, um CRM, ou você tem um e-commerce, tem o software da sua empresa, você quer integrar, fazer uma plataforma omnichannel, vou vender pelo WhatsApp, vou vender pelo e-commerce, enfim. Nós podemos fazer a conexão de todos os seus sistemas. A gente faz essa integração, temos essa expertise. Então, assim, o foco da Epps é trazer essas soluções, é trazer esses facilities. Nós não queremos ser concorrente de ninguém. Nós queremos ser uma empresa que complementa soluções e traz boas práticas de mercado. Nos últimos 3 anos, o Sanderson veio para a família. O Sanderson passou a trabalhar veio trabalhar com a gente e deu muita química. E aí nós convidamos o Sanderson para fazer parte da equipe da Epps Tecnologia. O Sanderson tem uma bagagem muito, muito vasta também, principalmente na parte de arquitetura de software. Então, a empresa está aí, nós estamos crescendo. Viemos meio que na contramão. A empresa nasce com big retails, né, com clientes grandes,
E agora a gente está fazendo um trabalho um pouco inverso, buscando empresas de médio porte, pequeno porte, para fazer uma carteira sadia. Para a gente poder entender mais ou menos, pelo que eu entendi aí, o público é leigo, né? Vocês trabalhavam, no caso, numa empresa na área de tecnologia. Aí vocês tinham a necessidade de desenvolver determinados softwares e não conseguia ter essa junção, não conseguia atingir a satisfação total do cliente. Deixava a desejar essas empresas que forneciam o software para vocês. Era isso? O que a software house faz? A software house, o profissional de desenvolvimento, profissional de tecnologia, ele é um profissional que vem da área de lógica, de exatas. Sim. Então, ele idealiza um processo. Então, para eu arquivar um documento, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler esse documento, depois eu preciso catalogar esse documento, depois eu coloco ele dentro de uma pasta, depois eu coloco ele dentro de uma caixa suspensa, depois eu coloco ele na prateleira, na terceira prateleira, e acabou o meu processo. Mas na prática isso não funciona. Sim. Na prática vem um outro cara e tromba em você e o papel cai no chão. Na prática um cara derrama o café em cima do seu papel e o papel se perde. Na prática, na hora que você vai destacar, rasga um pedaço do papel. Então você tem N situações que podem fazer com que aquele ciclo, aquele fluxo de processo, ele não comece e termine da forma idealizada. Entendi. Essa é a parte que se desvincula entre o que a empresa pede e o que a software house entende e entrega. Então eu peço A software house entende B, desenvolve o C e no final das contas o cliente não fica satisfeito, a software house recebeu por isso, mas não retém o cliente, porque ela tem um cliente insatisfeito que quer trocar, mas tem medo de trocar e fica aquela relação que não é sadia, desgastada. Então, vivemos isso por muitos anos, porque por muitos anos eu fui o cliente. Sim, sim. Então, gerenciávamos áreas de tecnologia de várias empresas, de grupos, mas sempre sendo cliente. Por mais que eu era da área de tecnologia... Você continua sendo cliente. Sempre há essa distância. O cara da tecnologia está lá, da software house está lá, eu estou aqui, eu estou gritando A, o cara está entendendo B do lado de lá e segue o jogo. A nossa proposta não é você gritar daí o que você quer eu entender. A nossa proposta é, você está precisando de alguma coisa? Então eu vou aí. Eu vou na sua loja, eu vou conhecer, é você que assina o cheque, é você que é o gestor, é você que tem a necessidade. Mas quem que vai operar? É a Maria, é a Joana, é o João. Então vamos lá conversar com eles, eu quero ver como é que eles operam, quero ver quais são as dificuldades que eles têm hoje, para eu poder te propor a melhor solução. Então é um atendimento diferenciado, onde a grande maioria é meio que robotizado, é um padrão, né? O chefe lá da tecnologia fala com o cara da software house e elabora. Vocês não. Vocês vão até o cliente, vocês procuram saber quais são as necessidades dele. Né? Vocês sentam com os profissionais que vão executar aqueles programas que vocês vão desenvolver, né, Cleiton? E na verdade, Júnior, nós não somos melhor do que ninguém. Sim. A diferença é que nós vivemos isso em empresas, em indústria, em grandes grupos de varejo por mais de 20 anos. Vocês adquiriram essa experiência, conseguiram entender o sangue, que faltava e que sangue. Ninguém conseguia entregar. Então, vocês foram no ponto X, o que a gente precisa fazer para ganhar espaço nesse mercado e prestar um bom trabalho, ter uma empresa produtiva, que cresça todos os dias, é exatamente isso aqui. Qual é o caminho natural das coisas? O cara que é dono de uma software house, ele foi lá, estudou, se qualificou e ele abriu uma empresa de desenvolvimento de software. Aí ele definiu que a empresa dele, ele vai desenvolver softwares para atender varejo, sim, por hipótese. Então ele foi lá, estudou o que é o varejo e desenvolve software. Acabou. Nós viemos, o nosso tracking de aprendizado ele é diferente. Nós fomos lá, estudamos, nos qualificamos para a área de tecnologia, mas nós fomos trabalhar no mercado. Nós não fomos atuar
em uma empresa de tecnologia, fomos atuar em indústria, fomos atuar em empresas de varejo. Então, quando eu atuo num grande grupo de varejo, não é uma empresa de tecnologia, ela tem um departamento de tecnologia. Sim. Todo mundo precisa de tecnologia hoje, cada vez mais. Mas ela é uma empresa de venda, ela é uma empresa de varejo. O core dela é isso. Então, lá nessa empresa, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender que time é diferente, o time do varejo é diferente, o time da indústria é diferente, as necessidades são diferentes, existem muitas exceções de regra, toda hora muda-se o projeto, toda hora se tem uma nova emergência, tem uma mudança fiscal, tem uma mudança de processo, tem uma mudança de concorrência. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, você precisa começar a ser ágil, e você tem que ser eficaz. Porque se você erra toda hora, você fica num loop infinito o tempo todo apagando incêndio. Se você apaga incêndio, você não faz gestão. Se você só apaga incêndio, você não faz gestão de nada, você não eleva a sua produtividade em nada. Não entrega. Trazendo um pouco pro mais popular, né, pra galera que não é de tecnologia, que não precisa ter conhecimento. Eu acho que todo mundo vive isso no dia a dia. Todo mundo trabalha em algum lugar que tem um sistema. Não tem jeito, irmão. Todo mundo trabalha. Hoje em dia a tecnologia está presente em 100% do mundo, né? É muito raro você ter um trabalho que o cara não tem um mínimo de acesso à tecnologia. Nem que seja uma maquininha de cartão ali, o cara está passando no dia a dia. E exige tecnologia, né? E exige tecnologia, exatamente. Então, assim, não importa qual é o software que ele contratar, esse software sempre vai ter um 5% ali que não vai atender o processo. Que não é feito sob medida, né? Nenhum software foi feito sob medida, não é isso? Para as pessoas poderem entender. Até mesmo o que você citou agora da máquina de cartão. Ele procura ali, ele tem as suas barreiras, tem a sua segurança, mas em um determinado momento vai acontecer algo que vai deixar ineficaz, seja um sinal, seja um 3G, fora do Wi-Fi, mas continua. Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que trabalha hoje numa farmácia. Ele tem lá o software hoje de uma farmácia que atende ele, que ele consegue vender, que ele consegue fazer, consegue saber o que ele vendeu, enfim, ele consegue trabalhar no dia a dia. Mas eu tenho certeza que tem em algum momento do dia dele que fala assim, pô, se esse sistema tivesse isso, me ajudaria muito. E aí, qual é a grande dificuldade desse cenário? Porque você pensa, você tem um sistema que te atende ali na tua operação inteira, né, da tua farmácia, no exemplo que a gente está usando, da tua operação inteira, e aí você quer colocar ali um plus, né, uma movimentaçãozinha a mais naquele sistema, mas você tem que fazer com que tudo que você tem ali fale com esse plus que você está colocando aqui. Entendi. Né? E aí entra o que a gente falou. A gente ficou muito expert nessa parte de integração. Então, hoje, esse plus que o cara quer, o cara me chama, eu sento do lado dele. Quando eu falo Apps Tecnologia, né, obviamente, sento do lado dele, entendo qual é a necessidade dele, desenvolvo a necessidade dele e integro a necessidade dele com esse software que ele trabalha. Então, essa visita que vocês falaram aí no início, ela é muito importante, né? Vocês irem até o local, conhecer o negócio, o ramo no qual a pessoa trabalha e, mais do que isso, tá lidando diretamente com as pessoas que vão operar. Porque não adianta você chegar num cara que assina um cheque, não, eu quero comprar um sistema, beleza. De repente, tu vai elaborar o sistema e não vai conseguir... Tu quer ver uma história muito legal que eu foi até esses dias num outro podcast que eu falei também, que foi muito maneiro, que cara, a gente tinha um cliente que o cara viajava o mundo. E o cara trabalhava lá e ele tinha a loja de material de construção dele. E toda vez que ele queria saber quanto que a loja tinha vendido, ele tinha que ligar pro gerente de venda dele. Fala assim, tira o relatório aí e me fala quanto que vendeu. Ele não tinha acesso da onde ele estava. Ele tinha que ficar ligando e pedindo. E aí ele sentou e conversou com a gente. Falei, cara, eu vou desenvolver para você um dashboard. E nesse dashboard aí, qualquer lugar do mundo que você tiver, desde que você tenha acesso à internet, você vai saber em tempo real o valor das suas vendas. Te atende? Pô, o cara foi delírio, velho. Com certeza, você imagina. Toda hora tem que estar incomodando o gerente, pedindo relatório, para poder saber o quanto que a loja dele vendeu, né? Exatamente. E aí a gente fez mais. Aí pega o know-how dos caras aí de 25 anos de mercado e senta e conversa. Aí o Sanderson já deu a ideia, já falou, cara, vamos colocar aqui por categoria, para ele saber percentual. Aí o Neme veio, vamos botar aqui também os vendedores, para ele saber quem é que está em primeiro lugar. Classifica esses caras aí de uma cor, de outra, para ver quem é que está perto da meta, quem é que não está.
E aí, pô, com isso aí a gente pegou um cara, irmão, que o cara deixou de bater a meta dele por causa de R$50. E aí, para um vendedor de material de construção, essa meta dele, R$50 na meta dele, equivale a R$1.500 no salário dele, um exemplo, né? Sim. Aí tu imagina, pô, a cabeça do cara, irmão, não batia a meta. O cara ganha 3 mil. Ia ganhar 4.500 de premiação, quase 50 reais. Ele mesmo poderia ter comprado Ele mesmo R$50. Mas por quê? Porque a empresa trabalha de forma reativa. Sim. Tirando relatório no dia seguinte para ver o que vendeu no dia anterior, para ver o que precisa fazer a mais para bater a meta. Só que o dia seguinte é o dia primeiro, o dia anterior fechou o mês. Já era. Entendi. Então, assim, essa é uma área que o Sanderson atua muito, que é a área de painéis inteligentes, de KPIs, né? Ele pode falar melhor aí. E é algo que hoje está muito prostituído, né? Com a vinda do Power BI pela Microsoft, né? E aí veio a pandemia, e aí nós temos mistura com a transformação digital que muitos levam pelo lado errado da transformação. Acaba que todo mundo acha que sabe fazer e acontecer, mas informação demais é muito perigoso. A informação ela tem que ser muito bem trabalhada e você deve ter o nível de informação que você precisa ter para você tomar uma decisão com propriedade. Se você tem informação demais na mão, você vai tomar uma decisão errada. Sim. Da mesma forma que se tiver de menos. Então, o grande ponto da questão, e aí que o Santos vai falar que ele faz muito bem isso, é identificar mesmo qual o nível de informação que ele precisa. Como que essa informação ela tem que ser apresentada para ele, para aquele diretor, para aquele gestor, tomar uma decisão qualificada. Não é porque ele é dono da empresa, ele tem que ter todas as informações, vai confundir. Tem coisa que não vai satisfazer, ele vai até misturar, né? É muito número, muito... Fala aí, Sanderson. Então, Júnior, falando assim, pelo que eles falaram, né, dá para resumir que a gente trabalha na dor do nosso cliente, né? Sim. E aí, além de trabalhar na dor do nosso cliente, a gente tem uma intimidade, a gente fica próximo dele. Então, a gente entende o que está doendo e aí a gente trabalha na solução disso. Como o Cleiton mesmo exemplificou, o cliente estava com uma dor de saber uma informação quando ele viajava. Eu quero saber um resultado, eu estou viajando, poxa, eu não consigo falar com ninguém, entendeu? Eu estou aqui na Europa, como é que eu faço para ver o resultado da minha empresa? A gente foi lá, trabalhou essa dor e trouxe a informação que ele precisava. A gente não entregou o dado, a gente entregou uma informação com a precisão que ele precisava para poder interagir com o time dele, né? E aí, além disso, quando a gente faz esse caminho de acompanhar no chão de loja, ou seja, vou dizer bem varejo, né? Então, assim, a gente interage com o cliente, entendendo o processo, né? Que foi o que o Nemer explicou bem. Eu não estou atrás lá no escritório, eu não estou na software house desenhando melhores práticas acadêmicas. Eu estou desenhando melhores práticas acadêmicas com experiência, com vivência na área do chão de loja, né? E isso é importante, porque eu entendo a necessidade e eu trabalho isso, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito forte em indicadores de resultado, de alta performance para os gestores. Então, a gente apresenta as informações. Tem gestor que não sabe, na maioria das vezes, o gestor não sabe o que quer, mas ele sabe que ele precisa chegar naquele resultado. E aí a gente senta para falar com ele e a gente vai entregar meta, a gente vai entregar KPIs de resultado, a gente vai entregar gestão de compra, gestão financeira, vamos falar de cash flow, vamos falar de vários outros indicadores que abre a cabeça dele, traz uma visão de negócio. E aí sim ele começa a interagir e começa a algar resultados, escalar resultados, né, que ele nem imaginava que ele ia chegar, mas ele sabe que precisava. Então a gente traz um cash flow para ele e fala: cara, olha a quantidade de pedidos de compra pendente aqui que você vai pagar, olha quanto que já entrou de receita, olha o teu cartão entrando aqui na tua operação, olha a tua então taxa a gente administrativa. Isso, então a gente traz para ele informação, a gente não entrega um emaranhado de dados. Acho que uma coisa importante que o Neme colocou, com a entrada do Power BI, as empresas e super usuários foram nascendo dentro das empresas. É aquele cara que está ali o dia a dia fazendo aquele operacional dele, né, que não estudou tecnologia, mas entrou ali de forma autodidata e falou assim: cara, eu vou criar um painel, eu vou mexer com dado.
mas ele vai mexer exatamente com isso, ele vai mexer com dado, ele vai entregar um emaranhado de dados, mas ele não vai entregar a informação, de repente, que o cliente precisa. E é aí que a gente atua com nossa experiência, né, e nossa trajetória. A gente entrega a informação, a gente consegue sentar com o Júnior e falar assim, Júnior, dentro desse teu negócio a gente tem esses indicadores e é aqui que você vai olhar para você alcançar o teu resultado. Então é assim que a gente faz hoje, atuando aí no varejo, né? E não só no varejo, na área de serviço também. Uma dúvida que eu tenho, vocês falaram, é meio que para cada cliente é uma solução meio que individual. É como se fosse uma coisa. É mais ou menos isso, né? Eu entendi que vocês, para cada cliente, vocês têm uma solução. Não é uma coisa copia e cola. Ó, tem um painel aqui, eu tenho esse software que eu vou levar pro cara da farmácia, pro cara do restaurante, pro cara da academia. Não. Vocês sentam lá com cada cliente e individualmente vocês entendem a necessidade de cada cliente e desenham e criam esse software para atender aquele cliente específico. Seria isso? Damos uma solução para ele, né? Mas a gente tem software de prateleira também. Sim. Né? A gente tem várias soluções que têm uma aderência, a gente tem um catálogo de produto que vai entregar ali boas práticas e o cara vai só chegar e plug and play. Eu tenho uma dúvida aqui. Você falou varejo, muita gente não sabe o que é varejo, o que é magazine, né? Falando varejo, o que seria uma loja de varejo hoje? Varejo é um segmento de venda, sim, B2C, que é Business to Client, né? Traduz aí, Neme. Empresa, cliente. Sim. Então você vai da pessoa jurídica, que é a empresa, vendendo direto para uma pessoa física. Então são lojas digitais, sejam de materiais, digitais sejam ou de físicas que vendem alguma coisa. Você entrou na padaria, é um varejo. Entrou numa loja de perfumaria, numa loja de magazine, de vestuário, material de construção, supermercado. E aí quando a gente vai falar do B2B, que é venda para empresas. Empresa para empresa. Empresa para empresa, que é a mesma coisa, mas eu estou vendendo, não vendo direto para pessoa física, vendo para a empresa. Aí nós estamos falando de distribuidores, de atacadistas. Então é um segmento de atacado, segmento de distribuição, ele vem direto para varejo. Então você pega ali um exemplo, um supermercado. Antigamente a gente tinha o apoio, você tinha que ter uma empresa para você comprar lá no apoio, que era o tinha um mercado antigamente também macro. Então, essa é a diferença, né? Então hoje, porque a sigla hoje ela está muito em pauta, o B2C e o B2B está muito em evidência, né? Antigamente eram siglas puramente acadêmicas, né? Hoje elas estão muito em evidência porque o mercado de atacado ele expandiu muito, ele está muito em evidência. Então as empresas atacadistas ficavam só na surdina, não tinham investimento nenhum em marketing e etc. Então você acabava não sabendo, o que você via na televisão era só varejo mesmo, então não precisava da sigla. Né? Você já sabia que varejo é para vender para mim mesmo, para a pessoa comum. Então hoje tem essa separação, a indústria veio para o mercado, porque senão ela também estava perdendo muito dinheiro com isso. Ela veio entrando como distribuição e abriu o mercado para pequenas empresas comprarem direto, onde era só grandes empresas comprar. Então você queria abrir sua lojinha. Quero abrir minha lojinha de material de construção. Você comprava de uma outra loja de material de construção grande. Você comprava para a sua loja, você comprava numa Leroy Merlin, você comprava por exemplo. Você não comprava direto do fornecedor? Não, os fornecedores, as fábricas não davam abertura para a lojinha. Só que eles começaram a enxergar que 100 lojinhas compram o mesmo tanto que um grupo grande. Ou mais. E aí você tem numa metrópole, você tem lá 5, 6 redes e você tem 20 mil lojinhas, 30 mil lojinhas. Só você colocar o Rio das Pedras aí como exemplo, irmão. Quantas lojas de material de construção? Absurda de mercado. Então, eles começaram a abrir, por isso que o B2B começou a ficar evidente. Mais ou menos aqui. Hoje nós temos duas empresas, não precisa nem falar o nome, duas empresas grandes no ramo de construção, né, Cleiton? E tirando essas duas grandes, nós temos, sei lá, 300 lojas, será? Ou mais. Ou mais, né? 300 milhares de lojas. Não, eu digo aqui mesmo na comunidade. Se pegar só aqui na região, você vai achar aí pelo menos
200, Entendi. 250 E antigamente lojas. essas Eu acho lojinhas... mais, velho. É muita loja. Todo lugar que você vai tem uma loja de construção. É E muita antigamente essas lojinhas não conseguiam comprar dos seus fornecedores. Elas compravam nessas duas lojas Isso. grandes, né? Elas estocavam o seu material das duas lojas grandes. loja. Hoje em dia você tem representante rodando aí. rodando né? aí e vendendo diretamente, É né? isso aí. E isso fez com que abrisse muito mais o mercado de vocês. Eu queria saber o seguinte, o Ney me falou que trabalhou há 26 anos aí nesse ramo. O Sanderson também está há quanto tempo, Sanderson? Antes de entrar para a Apps? Ah, já tem aí 27. Um aninho a mais do que eu mais do que eu Ney. né? Trabalhando com a área de varejo, já passei em várias... Varejo mesmo, linha branca, que é a parte de equipamento, geladeira, fogão, tipo casa, né? Grandes lojas de varejo. Já passei também por magazines, que são lojas de departamento, né? Lojas que vendem roupa, vendem calçado, acessório, né? E aí também passei por lojas de material de construção, né? Então eu venho aí de uma cadeia do varejo já tem bastante tempo. Já tem uma experiência em todos os setores ali, né, Sanderson? Exatamente, tanto da parte de frente de loja quanto da parte de back, né? Onde fica lá o pessoal trabalhando no escritório. Você já foi também na parte ali da frente da loja, ali diretamente com o cliente? Sim, implantação de PDV, implantação de frente de loja. Sim. Muito tempo nisso. E você, Cleito, conta pra gente aí um pouquinho da história aí antes de você conhecer esses dois caras e fundarem a Apps. Então, eu conheci o primeiro Ney, né, nessa caminhada. Eu tenho 18 anos já, tá trabalhando na parte de varejo, sempre na área de tecnologia. No meu primeiro emprego, eu participei de muitas áreas da empresa, praticamente todas. Trabalhei na logística, sempre ali gerenciando, coordenando. Trabalhei na parte de operação, frente de loja, vendas, mas sempre muito com viés tecnológico, né? Sempre está levando uma solução diferente, está implantando um projeto que vai dar alguma inovação tecnológica ali. Então, isso tudo tu acaba pegando um know-how muito grande, porque tu senta do lado do cara, literalmente. Vou dar um exemplo aqui, como a parte de vocês aqui da autoescola, né? É como se eu sentasse ali do lado das meninas e falasse assim, ó, me fala aí o que vocês fazem no dia a dia. E dali eu fico 1, 2, 3 dias trabalhando com elas ali, eu vou pegar o que elas fazem e eu já consigo propor uma melhoria tecnológica ali para elas. Então essa que é a ideia, né? E aí no meio dessa caminhada eu conheci o Ney, eu era cliente do Ney. Você era cliente do Ney? O Ney então no caso você trabalhava para uma empresa e o Ney trabalhava em outra empresa que oferecia o software dele, era isso? Vendia o software. Vendia o software para ele. Aí se conheceram ali, imagino que diariamente se falavam, fazendo transações. Eu acabei saindo dessa empresa, fui para um outro grupo, uma empresa concorrente da que o Cleito trabalhava, era um grupo maior. E aí eu fui para lá para reestruturar a área de tecnologia dessa empresa. E aí, como todo executivo, quando você muda ou quando você sobe de cargo, o que você faz? Você leva um braço direito. Sim, você precisa de pessoas ali para estar ali. E aí eu liguei pro Cleito e falei, e aí, agora é a hora da gente trabalhar junto. Mas até então vocês não se conheciam praticamente. Vocês se conheciam por telefone ali? Nós já tínhamos um relacionamento profissional de mais ou menos uns 6 anos, mas assim, eu sempre tive esse viés da parceria. Sim. Então, eu sempre trabalhei muito próximo dos meus clientes. Então, eu era prestador de serviço. Então, eu sempre trabalhei muito próximo dos meus clientes, sempre fui muito canal aberto, meus clientes podiam me acionar a qualquer hora, sem problema de horário e etc. Então, cria-se um vínculo, sim, né? Cria-se uma informalidade e um senso de parceiro. Toda vez que eu preciso, ele está para mim, quando ele precisar, eu estou para ele. Sim, então, é uma via de mão dupla. Sim. Então, o Cleiton, eu já conhecia amplamente a capacidade dele, conhecia a pessoa dele, né? E aí eu estava indo para um ambiente novo. Tinha que levar você precisaria de pessoas boas ao seu lado. 2 olhos você não consegue ver tudo. Exatamente. Você levar mais. Que bom, interessante. E o Sanderson, você conheceu o Sanderson também? E o Sanderson foi a mesma coisa, nessa empresa, com essa... Mas é na mesma empresa? Isso, na mesma empresa, com essa reestruturação lá da área de tecnologia que nós estávamos fazendo, e aí o Cleiton estava me ajudando nisso.
eu criei uma área de desenvolvimento de software interno lá nessa empresa. Sim. O Cleiton passou a coordenar essa área. Eu criei uma área de arquitetura e de projetos. E aí eu fui buscar no mercado um profissional com experiência. E aí achamos o Sanderson. Mas até então vocês não se conheciam? Não, e aí então o Sanderson passou a fazer parte do time lá dessa empresa. Cerca de um ano depois, aí o Cleiton e eu já tínhamos em paralelo fundado a EPS estava começando ainda, e aí mais ou menos um ano depois nós resolvemos tracionar mais a empresa. O Sanderson já estava fazendo churrasco com a gente, já estava voando, e aí nós convidamos o Sanderson para compor também o time da EPS. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual o papel de cada um na EPS. Eu sei que toda empresa precisa de determinados setores, mas hoje, qual seria o papel do Neymer, qual seria o papel do Sanderson, qual seria o papel do Cleiton? Embora todos façam a mesma coisa, teoricamente, né? Mas o que seria o teu papel hoje na EPS, Neymer? Hoje eu sou responsável pela área comercial da empresa. Eu estou na parte comercial, a parte burocrática, financeira, passa por mim. E eu apoio o Sanderson, apoio menos o Cleiton, mas eu apoio o Cleiton não na parte de execução, de desenvolvimento, mas na parte da visão do negócio. Sim. E apoio mais o Sanderson. O Sanderson faz mais dobradinha comigo, porque nós atuamos muito externo, né? Então hoje a empresa vive um momento de ampliação de network, né? Trazendo parceiros estratégicos. Então pensa que a tecnologia hoje ela faz parte da vida de todas as empresas, independente do segmento. Se é venda, se é serviço, se é uma clínica médica, não interessa. Todas elas têm a tecnologia vivenciada o dia inteiro. Sim. O dia inteiro você está operando alguma coisa tecnológica. Então, o cara que vende coco na praia hoje então, tem a maquininha, né? Tem pelo telefone. Então assim, então eu não tenho que inventar a roda. Sim. Eu preciso caminhar conforme o mercado e trazer soluções. Eu preciso trazer soluções ali que eu complemento não só essas empresas, mas que eu melhoro também outros softwares. Sim. Faço parcerias com outras empresas de software. Empresas que às vezes já está até mais tempo que vocês no Tem mercado. espaço para todo mundo. Então o Sanderson atua muito, nós atuamos muito, a gente está muito na rua, muito externo hoje, trazendo parcerias, fazendo parcerias. Sim. Né? E a tecnologia hoje ela vive muito bem no boca a boca. O boca a boca ele ainda é muito importante, ele é um marketing muito forte para a tecnologia hoje. Exatamente pelo que eu te falei antes. Prostituiu-se muito a tecnologia com a pandemia. Muita gente falando que... Muita gente virou TI, né? Muita gente virou TI pelo YouTube. Então assim, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, mas o resultado é o que conta. Com certeza. Então o que conta é a entrega, o que conta é o resultado. Então o boca a boca ele ainda é muito importante. Então eu atuo muito nessa parte. E o Sanderson? O que o Sanderson faz hoje lá? Acho que o Neymer já falou um pedacinho, né? A gente atua aí trazendo parceiros, né? Agregando um network. Eu atuo também na parte de produtos, né? Inovação, trazendo alguma coisa, discutindo mais com o Cleiton, né? Então, se você vê, é uma escadinha. Eu venho lá do comercial com o Neymer e cai aqui na conexão, cai na criação de produto, ideia, tracionando o que a gente fecha com o cliente, né? Para o Cleiton poder estar trabalhando o produto final para entrega. Então, hoje eu trabalho muito mais na parte de arquitetura, de planejamento, né? E aí eu passo a bola aí pro Cleiton para ele falar um pouquinho dele. E aí, Cleiton, e você? Não faço nada, velho. Fico só em casa. Pelo que eu tô vendo aqui, você é o cara que mete a mão na massa de casa, né?
Eu acho que esses caras estão passeando e tu tá trabalhando, hein, meu irmão? Os caras ralam, velho. Os Fica na caras ralam. Eu quero saber também o seguinte, como é que a gente faz pra deixar um currículo lá? Que eu tô querendo deixar um currículo lá. Eu tô me Faz sentindo- igual a galera da pandemia, velho. Faz um Não. webinar lá e Não, é eu difícil. quero atuar nessa parte aí que eles estão trabalhando, network, de andar, externo. Quero que a empresa me dê um cartão para poder consumir na rua e vou ajudar vocês lá. É, cara, assim, o comercial não adianta, irmão. O comercial é 90% de qualquer negócio. Né? Se você não faz um comercial, se você não vende, não tem negócio. Né? Às vezes você é muito Eu falo bom no muito que isso, faz, né? E eu falo muito isso pra eles são muito bons no que eles fazem. Né? Essa dobradinha que eles fazem na parte de vender, de conversar com o cliente, eu não tenho paciência, irmão. Comigo não é. Irmão, o preço é esse, desculpa, é meu trabalho, então vamos em frente. Eles sentam, conversam e no final das contas sai com a venda feita, que é o mais importante. É o mais né? importante. Eu não, assim, eu sou é 0 ou 1, irmão, ou é ou não é. Então é por isso que eu não sirvo pra essa área. Então eu deixo com eles e do lado de cá eu toco o barco aqui. Tem um outro amigo nosso que trabalha com a gente também, que é o Duzão. Ele me ajuda muito, toca comigo as coisas que tem que ser feito. E é isso. A gente se divide assim e tá dando certo, irmão. Vamos em frente, não pode Com mexer, certeza. né? O que acontece? Essa parte, às vezes, o cara ele é até muito bom no que faz, mas se não souber vender o produto dele, Não adianta. as pessoas não conseguem. Assim como tem, às vezes, as pessoas que não são muito boas no que fazem, mas vendem muito bom o seu produto. Não vai vender uma vez, o cliente de repente não vai voltar para comprar porque não gostou muito do serviço dele, mas ele sabe vender o produto dele. Então tem que juntar essa parte de ser muito bom no que faz e vender o seu produto, né? Exatamente. Ô Neme, outra coisa. Desculpa te Pode cortar. falar. Vou te dar um exemplo, fazer um comparativo aqui com a Autoescola Rio das Pedras. Imagina que você tem os melhores instrutores do mundo. E temos. Então, imagina isso. Imagina se você não consegue vender para esses caras trabalhar. Não adianta. Com certeza. Essa é a parte na qual eu acho que é uma das partes mais importantes. É fazer o cliente chegar até lá. Sim. É fazer com que o cliente marque com você para sentar. Exato. Você explicar o teu produto. Porque às vezes o cliente está ali, ele não tem aquela... Não, vamos sentar, vamos conversar, mostra, leva o seu portfólio lá, mostra para ele, é assim que a gente trabalha. Quero entender qual é a tua A gente dificuldade. estava conversando antes, eu estava te perguntando o diferencial. Exatamente. Você me falou que a Autoescola Rio das Pedras é uma autoescola de excelência. Exatamente. E o objetivo é ser a melhor do Rio, é ser referência no Brasil. Isso aí. E vai seguindo. Exatamente. É igual bar, cara. Você tem um monte. Aonde que está a diferença? A diferença está na prestação do serviço. O produto que você vende é o mesmo. O bar, todos os bares vendem a mesma cerveja. Aonde que está a diferença? É aquele garçom bacana que presta o serviço legal, é o cozinheiro que faz o tiragosto mais gostoso, é o cara que se preocupa, é o copeiro que se preocupa em manter a cerveja bem gelada, não deixar o freezer ficar abrindo e fechando, ou seja, é a prestação de serviço. Aqui na autoescola, o que você me deu de exemplo? É o nível de aula que você dá personalizado, é o nível da aula complementar pré que você faz, é o nível da qualidade dos veículos que você disponibiliza, não é um Veículos veículo novos, capenga. isso aí. Então, a gente, na EPS, a gente tenta seguir na mesma linha. É tentar conversar com aquele cliente que está precisando, é tentar buscar falar a mesma língua dele, para ele entender o que eu estou falando, que é o que eu estou propondo. Entendeu? É tentar entender bem o negócio dele, é tentar entendê-lo como pessoa. Sim. Tem empresário que é um empresário secão, é aquele empresário auto-executivo. Tem um empresário que a empresa dele fatura 500, 600 milhões por ano, o cara vai para a empresa de chinelo e de bermuda. Se eu chegar lá com um bonitão, esse cara vai ficar coagido. Por mais que ele é um mega empresário, ele vai ficar inibido de falar comigo das dores, que é o que o senhor antes falou. Então eu preciso ter essa sensibilidade, esse tato de saber chegar no cara, de E saber é o que conversar. exatamente eu ia te perguntar agora, mas você já deixou bem claro. Eu ia perguntar qual era o teu público, qual era o público da EPS e o nicho. Só que não tem público específico, não tem nicho específico. Independente do que você venda ou que você preste de serviço, vocês conseguem adequar o sistema, o software, para atender esses clientes, não é isso? Por exemplo, eu como autoescola, que você fala assim, Neme, eu quero que vocês criem, a EPS hoje eu quero que criem um sistema, um software onde eu vou conseguir entender quantas matrículas eu fiz, Y, Opa. o aluno que vai
o instrutor que vai aprovar mais por a mês. taxa de conversão de cada um. Sem precisar ficar botando uma recepcionista lá, puxando um a um, entrando de site para site. O sistema ele já consegue, eu sentando com vocês, explicando as minhas necessidades, eles conseguem elaborar um sistema ou até mesmo integrar o que nós já temos para facilitar a nossa vida. Ó, esse mês pra foram você tantos... que é amiga barata, mano. Começa logo aí, pô. Que bom que o patrão está escutando isso aí, vai ficar mais fácil essa reunião. Então a gente vai saber quantos foram aprovados em cada categoria. Estou dando um exemplo bem básico para as pessoas poderem entender. Ó, foram X aprovados na categoria A, X na categoria B, X na categoria D, X reprovações, X alunos afastados por tal período. E isso é possível se fazer? 100%. Então a minha pergunta é exatamente isso. Qual o público que a EPS atende? Então já ficou bem claro que não existe um público específico. Não é isso, Anderson? O público nosso, tanto faz varejo ou serviço, é o que a gente vai atender na dor dele. A gente trabalha no que ele não tem e que ele gostaria de ter. E ele tem uma dificuldade, então a gente ajuda ele a alcançar esse objetivo dele. Então, não é democratizar. Não importa se ele é da indústria, não importa se ele é do varejo, não importa se ele é do varejo do nicho de B2C, ou seja, cliente, pessoa física, ou se ele é varejo B2B, empresa, a gente vai sentar com ele, vai entender o que ele precisa, vai desenvolver exatamente e entregar o que ele necessita. E nem o tamanho. Mais ou menos chama o cliente para tomar um chopp, conta para mim qual é a tua necessidade. Mais ou menos isso. Bem falando por aí. Bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. O cara vai contar, cara, eu preciso disso, disso. Porque tem que ter um acompanhamento. Não adianta só o cara chegar aqui para você e falar, cara, eu preciso disso. Se você não vai até lá e não vive aquele momento, de repente ele deixou de passar alguma informação importante. Eu tive um cliente que ele tem uma loja enorme, estrutura grande. E eu fui lá, não conhecia, né? Conhecia a empresa, mas não conhecia. Fui lá para fazer uma reunião. Então eu cheguei bonitão, estava de terno. Quando eu cheguei lá, ele estava de calça jeans, blusa básica, tênis. E aí eu comecei a conversar, eu vi que ele estava inibido. Eu falei, cara, eu queria conhecer sua loja. Me leva para conhecer a loja primeiro, porque depois a gente conversa. E eu fui, dei uma volta, andei a loja dele inteira. Fui lá, fui ver o estoque, cheio de poeira, fui conversar com o vendedor, tomei um cafezinho lá perto do saque da empresa dele, batemos um papo e tal. Eu falei, cara, você tem um problema assim, você tem um problema, a gente podia mexer nisso aqui, podia mexer naquilo ali. Tava dando a hora do almoço. Ele falou, cara, vamos almoçar? E aí nós saímos, fomos almoçar e fechamos o negócio e ele não chegou nem a ver o sistema. Só conversando, né? Porque, na verdade, ele não fechou o negócio com o sistema, ele fechou o negócio comigo. Ele virou e falou, não, eu quero... Você vai vir aqui? Você vai vir aqui para implementar? Então, o que eu quero dizer com isso? Aí, não estou falando, não é do Neymer. Aí eu queria reforçar novamente a proposta da EPS. Você precisa, não é só a solução, você tem que agregar. Não é igual o jogador de futebol, é aquele jogador de futebol que vem, ele entra e ele agrega no time. Ele vem para somar. Ele não precisa ser um camisa 10, ele pode ser um camisa 5. Mas ele é o cara que ele corre para ele e para o 10 poder ficar livre para dar passe, para dar assistência o tempo todo. Então, essa é a proposta da EPS Tecnologia, é essa. A gente não quer só vender para você um software. Eu quero vir aqui, eu quero entender o seu negócio e eu quero ter certeza que você vai fazer um bom uso do produto que eu vou te entregar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala assim, vender o software, vocês simplesmente vendem um software para o cliente ou após essa venda de software ser implementado, existe um acompanhamento? Existe um contrato que ele vai utilizar o software de você por um tempo? Como é que funciona isso? Uma manutenção? Vou deixar você mesmo se responder. Hoje você tem um smartphone, sim ou não? Sim. Perfeito. O teu smartphone é o mesmo que você comprou há, sei lá, um ano atrás? Não, ele sofre atualizações. A mesma coisa de qualquer software hoje. A tecnologia atualiza, a segurança melhora e assim a gente vai. Mas a minha pergunta é a seguinte, Cleiton. Eu paguei X por um software de vocês. Eu continuo pagando algo mensal ou somente quando tiver atualização ou não preciso pagar mais nada? Depende da solução. Exatamente. Aí depende da solução. Entendi.
Entendi. E hoje, pode falar, Sandro. Então, Júnior, porque a gente tem soluções de prateleira, ou seja, onde você compra o software e você Pronto, vai ali. utilizar, está pronto, e aí dentro dessa negociação a gente vai ter um acompanhamento, onde aquilo que o Neymar falou, ele andou a loja e o cliente fechou o negócio por ele, porque entendeu que ele ia agregar valor com experiência, com inteligência para o negócio dele. Então ele comprou a solução e ele também comprou o acompanhamento. Sim. Então ele não teve interesse só na solução. Então, assim, são vários casos. A gente tem outros casos que a gente tem cliente há mais de 5 anos, né? Assim, no tempo da Apps, praticamente, que fecharam com a gente, começaram a falar assim, olha, eu quero uma solução assim, a gente foi e entregou. Mas no momento que a gente vai conversando com ele, que a gente vai conhecendo, trocando experiência, ele vai falar, opa, não quero só isso aqui não, eu quero também você aqui me ajudando. Então, dependendo da solução, a gente tem software de inventário, por exemplo, que você pode adquirir o software de inventário. A gente tem software de CRM, que você pode adquirir o CRM. A gente tem várias soluções, painéis inteligentes. A gente tem um cliente que tem painel inteligente que só comprou um painel e está lá funcionando, entendeu? Então, assim, vai depender. Imagina que ele comprou um painel inteligente que trabalha com indicadores e fala assim, olha, eu quero você aqui próximo de mim, eu quero melhorar esses indicadores, eu quero evoluir essa ferramenta, eu quero agregar não só com uma versão nova, mas com informações novas que nós vamos trocando. Então, a gente tem essa modalidade de trabalho e essa modalidade de trabalho que aproxima. Vou te falar, a Apps, ela tem um cunho de proximidade com o cliente. A gente não quer vender software. Esse é o diferencial da Apps. A gente quer vender, sim, parceria e resultado para o cliente. Qual é a minha entrega hoje? O que a Apps entrega? Ela resolve a dor do cliente. E quando ela resolve a dor, ela entrega resultado para o cliente. E quando ela entrega resultado, ela entrega parceria. O cliente nos olha e enxerga, cara, eu vou ligar para a Apps, eu posso contar com eles, vou tirar essa dúvida. Eu estou com essa dor aqui, poxa, mas ó, nem a IA conseguiu me resolver, mas eu vou ligar lá para a Apps e vou falar com alguém e vou ver se eles conseguem me ajudar. Ele vai vir aqui, vai tomar um café comigo, vai trocar uma experiência que a IA não consegue fazer. Hoje, Júlio, a gente vê na tecnologia que a gente está numa era de conhecimento que todo mundo sabe tudo, é só perguntar para a IA. Mas a IA não implementa, a IA não tangibiliza, a IA não está junto e a gente está junto. Exatamente. A gente está próximo. Tem cliente que nem compra software. A gente senta com você para tomar um café e trabalha a solução. Entendeu? Não só vou lá e sou uma fonte de perguntas. Não é copia e cola, não é uma fonte de respostas onde ela vai me trazer ali uma gama de conhecimento. Como implementa? A gente vai entrar nessa fase agora no mundo das AI. Como implementar? E aí, o que eu vou te dizer é, cada vez mais a experiência conta. Em cada esfera de negócio. Exatamente. Né? Porque o conhecimento está aí, disponível. Tem cliente Mas que como aplicar o conhecimento? Isso aí. Toma lá. Tem cliente que não me comprou chama. nem software, não comprou nenhum software, só pagou a consultoria deles. Então, assim... Porque mais ou menos também hoje em dia a gente vê muita coisa, igual vocês falaram, é o copy cola, o plug and play, é o atendimento que não é humanizado. Eu, por exemplo, eu odeio falar com máquina. Tô ligando para o atendente, eu já fico ali apertando, quero falar com o atendente. Só apertando 9. É o 9, porque não adianta. A máquina, não entendi, diga novamente, e a gente quer um atendimento humanizado. Exatamente o que vocês falaram aí, é saber aonde está a dificuldade, onde está a dor do cliente, né? E quais são os projetos da Apps para esse 2026 aí? Tem muita coisa boa vindo aí, a gente espera que a Apps cresça cada dia mais. Espero também um desconto para quando for fazer um software para cá. Com certeza. Na hora. A gente vai ter um desconto. Ó, eu queria que vocês deixassem as considerações finais da Apps aí. A gente vai... É um assunto que leva muito tempo, né, Ney? Inclusive, temos que marcar outro dia, porque não falamos... Uns 10 podcasts aí. Várias. É muita coisa boa, então o assunto vai envolvendo e o tempo vai passando. O que a gente espera em 2026 aí para a Apps? Esse ano a gente está a gente tem um plano de fazer uma alavancagem com duas soluções tem duas soluções de prateleira que nós vamos estar lançando agora. Nós temos um software de organização de salão de vendas com o CRM acoplado nele e um outro software de gestão de crédito, principalmente para agora as empresas. A gente está vivendo um cenário econômico que
os cartões, as empresas de cartões adquirentes os bancos estão restringindo o crédito. Então os limites, aqueles limites astronômicos de cartão de crédito estão sendo sanados, estão acabando. Então antes você tinha lá 50 mil de limite de crédito, agora você tem 10 mil, tem 15 mil. Então os grandes varejos, os grandes grupos, eles estão voltando para o modelo de crediário próprio. Estão voltando. Não precisa de cartão de crédito. Estão voltando para o modelo de venda com carnê, parcelamento no carnê, cartão próprio. E então nós estamos com uma ferramenta, nós estamos concluindo aí uma ferramenta que nós vamos lançar esse ano para fazer esse tipo de gestão, fazer análise, fazer toda a parte de análise de crédito, geração de crédito, e isso também acoplada a uma mensageria inteligente que vai estar disparando para o cliente, melhoria de crédito, atualização de cadastro, um crédito novo que ele tem na empresa, etc. Então nós estamos focando nesses dois softwares, softwares com prateleira, e aí a gente tem uma visão muito democrática, porque os nossos softwares ele vai atender desde aquele cliente pequenininho, o cara pode ser uma MEI, até um grande grupo de lojas. Cada um vai usar e vai pagar conforme o seu tamanho. Então a ideia é ser democrático. Eu não quero que o meu sistema ele só sirva para grandes empresas. Eu quero que todos possam usar. Sim. Então esse é o nosso grande plano aí. 2026 a gente está investindo bastante na marca, né? E vamos ver 2026 próspero. Muito bom. Então, olha só, a gente vai agradecer os nossos... A gente tem uns parceiros aqui, acho que vocês devem conhecer. O Cleiton deve conhecer, né, Cleiton? A gente quer agradecer. Um dos nossos parceiros é o Deck Gourmet. Apesar, vou levar o pessoal da Epis para conhecer o Deck Gourmet. Já conheceu já, Ney? Já não. Não, vai, vamos lá tomar um já, show. Já foi lá e não lembra? Aniversário da Milena foi lá. Então sim. A gente vai lá no Deck Gourmet, vamos tomar um show. A melhor pizza da região, irmão. Hambúrguer, agora tem espetinho, tem tudo. Inclusive, eles vão estar aqui essa semana agora, hein, Cleiton? Muito bom. Davi e o... Douglas, Davi e Douglas, até fugiu a cabeça. Aguardando vocês aqui, mandar um abraço pra galera do Deck RP aí. Junto, a gente também tem um outro parceiro que é muito importante, sem eles até mesmo o podcast não estaria funcionando, que é a Pertex Circol, né? Pertex Circol é uma empresa de telecom que tem aqui na região, né? É a empresa mais antiga da região e é nossa parceira há 10 anos aí, está sempre junto com a gente nos nossos projetos aí e vai estar aqui também na semana que vem, né, Raíssa e Matheus, estamos aguardando vocês aí. Um abraço pessoal da Pertec. E eu queria falar coisa seguinte, Ney, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram de vocês da Epis, o telefone de contato e o e-mail lá, o site de vocês para quem quiser obter mais informações e tá agregando, chamando lá para tomar um café e tá quiser conhecer mais, posso falar? Pode falar. Quiser conhecer mais os serviços da Epis, é www.epistecnologia.com. Nosso Instagram é @tecnologiaepis. Nosso telefone é 21 95 917 5420. Epis é APPS. Valeu, galera. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E vocês não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like. Não esqueçam, siga a gente no Instagram, @rp.cast com 2 T's. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, galera.